Deus, por esse momento, ó Pai, de louvor e adoração ao Senhor. Queremos agora, Pai, ouvir aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. Usa o teu servo, ó Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Receba o servo do Senhor com palmas bem alegres. Glória a Deus, aleluia. Salve, amada igreja, com a gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Em que essa paz glorifique, exalte ao nome do Senhor Jesus, é digno de toda honra e de todo louvor, amém? Glória a Deus. Quem está feliz com o Senhor, levante a sua mão, glória a Deus. Mas só quem realmente está feliz com o Senhor, batam palmas e glorifiquem a nome, amém? Glória a Deus, irmãos. Abra a vossa Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 3, e versículo 14 ao 22, amém? Apocalipse, capítulo 3, versículo 14 ao 22. Enquanto os irmãos, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Enquanto os irmãos manuseiam o livro sagrado, eu gostaria de agradecer ao Senhor por essa rica oportunidade. É a Ele a quem deve ser atribuído toda a honra, todo louvor e toda a glória. Quero agradecer também pelo convite da nossa irmã Esteliane. Que Deus abençoe a senhora, viu? Glória a Deus. Louvo e agradeço a Deus também pela vida do pastor Emanuel, por ter me concedido o espaço de estar aqui. Louvo e agradeço a Deus também pela presença de cada irmão, de cada irmã que se faz aqui presente, em especial a nossa irmã Eliette, a nossa irmã Thalia, o nosso irmão Guilherme, o nosso irmão presbítero Sérgio, amém? Glória a Deus, o nosso irmão Eduardo, pessoas que tanto têm me apoiado, pessoas que estão em oração em favor da minha vida. Que Deus possa abençoar a todos de maneira especial, de uma maneira gloriosa, amém? Quem achou diz amém. Amém. A palavra do Senhor diz: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o amém. Os irmãos repitam comigo: amém. Amém. A testemunha fiel, repitam comigo: a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Amém. Muito obrigado, irmãos. Versículo 15: eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes: rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Repitam comigo: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Amém. Muito obrigado, irmãos. Versículo 21: ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem pode dizer amém? Amém. Quem pode dizer glória a Deus? Amém.
Com a sua Bíblia ainda aberta, irmãos, por gentileza, deixe a sua Bíblia aberta e coloque no seu banco. Incline as vossas cabeças, vamos orar para que o Espírito Santo possa confirmar essa palavra e falar conosco nesta noite de uma forma diferenciada, de uma forma especial, amém? Glória a Deus. Senhor Jesus, nos colocamos aqui, Senhor, com todo tremor e temor diante da Tua poderosa palavra e diante do Senhor, que é santo, que é glorioso e que é rei sobre todas as nações e reinados. Meu Deus, que eu diminua e o Senhor cresça, que eu desapareça e o Senhor apareça, que eu me esvazie completamente e que o Senhor me encha do Teu Espírito Santo. Eu nada sei, nada posso e nada sou, mas o Senhor tudo é, tudo pode, tudo sabe. Confirma essa palavra, fala comigo, fala com a Tua igreja nesta noite, para a glória e para a honra do Teu santo nome, Senhor. Meu Deus querido, eu te entrego a minha vida e a vida da Tua igreja nas Tuas mãos. Que seja feita a Tua vontade. Nós te louvamos e te adoramos por essa palavra que é fiel e verdadeira, em nome de Jesus. A igreja diz: amém. Aceitai-vos e glorificai a Deus com palmas. Uma passagem bastante conhecida, livro de Apocalipse, que foi monografada pelo apóstolo João, quando estava exilado na ilha de Patmos. Esse João teve o grande privilégio de conhecer o mistério de Jesus. O Senhor Jesus, o Cristo glorificado em Apocalipse, trouxe uma revelação tanto quanto miraculosa e sobrenatural, mostrando a João os mistérios do céu, para que o mesmo escrevesse em um livro e enviasse às 7 igrejas da Ásia, que é Pérgamo, Esmina, Efésios, Sardes, Filadélfia, Laodiceia e Tiatira. Mas nesta noite nós iremos nos imergir ao que diz respeito à igreja de Laodiceia, pois essa igreja foi a igreja na qual o Senhor tocou no meu coração para poder pregar para a igreja nesta noite. Hoje o tema é portas abertas. Então vamos entender o mistério que o Paracleto, o Espírito Santo da verdade, quer nos transmitir nesta noite. Todos digam amém. Você que deixou sua Bíblia aberta, irmãos, acompanhe comigo lá no versículo 14, no seu capítulo 3, que diz: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve. A primeira coisa que nos deparamos aqui é o destinatário desta carta, que é ao anjo da igreja. O anjo da igreja aqui é o pastor da igreja, é o líder que está à frente de uma obra. Essa carta foi direcionada ao pastor, porque é o pastor que representa a igreja, é o pastor que responde pela igreja, e a igreja, irmão Eduardo, é o reflexo do seu pastor. Se o pastor é um homem de oração, a igreja também será uma igreja de oração. Se um pastor que dirige uma obra é um pastor santo, a igreja também será uma igreja santa. Se o pastor que dirige uma igreja é um pastor que tem um compromisso com a palavra de Deus, a igreja também terá compromisso com a palavra do Senhor. Porém, se o pastor for um pastor soberbo e orgulhoso, a igreja também será uma igreja orgulhosa e soberba. Se o pastor que dirige uma obra não for um pastor de oração, a igreja também não será uma igreja de oração. Se o pastor que dirige uma obra não for um pastor que se santifica, a igreja também não terá compromisso com a santificação, porque a igreja é o reflexo, a igreja é o reflexo do seu pastor. Todos digam glória a Deus. A igreja é um reflexo do pastor. O anjo, glória a Deus, da igreja é o pastor, e a carta se chegou a este líder. E o pastor, ele pastoreava uma igreja que se encontrava na cidade de Laodiceia, como diz a palavra do Senhor.
e ao anjo da igreja que está em Laodiceia, eu quero falar algumas coisas acerca da cidade de Laodiceia, irmãos, e peço que os irmãos prestem bastante atenção. A cidade de Laodiceia era uma das cidades mais ricas da Ásia Menor, e por essa cidade ser uma cidade rica, essa cidade era um tanto quanto orgulhosa e soberba, ao ponto que no ano 60 depois de Cristo aconteceu nessa cidade um terremoto que a destruiu. Roma, por caridade, quis ajudar financeiramente a cidade de Laodiceia, mas por essa cidade ser tão orgulhosa e soberba, ela rejeitou a ajuda financeira de Roma para não demonstrar dependência de ninguém, porque era uma cidade que se julgava ser autossuficiente. E infelizmente, irmãos, a igreja de Laodiceia atribuiu para si essas características. Aleluia, glória a Deus. Vamos entrar na palavra do Senhor. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Perceba então, irmãos, que o Senhor Jesus, Ele se manifesta, Ele se apresenta como o Amém, a testemunha fiel e verdadeira e o princípio da criação de Deus. Por quê? Porque a cidade de Laodiceia, a igreja de Laodiceia, se julgava ser autossuficiente, se julgava ser presumida e também vivia uma vida de aparências e mentiras. E o Senhor Jesus, Ele se apresenta a nós concernente à situação que nós estamos passando. Para uma igreja que se julgava autossuficiente, o Senhor Jesus se apresenta como um Amém, ou seja, o Senhor Jesus se apresenta como a plenitude do poder de Deus. Ele se apresenta como o Eu Sou. Aleluia, glória a Deus. E nos 4 evangelhos, o Senhor Jesus Cristo, Ele aparece sendo como 7 vezes Eu Sou. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a ressurreição, eu sou o bom pastor, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a porta, eu sou a videira verdadeira, e vós sois os ramos, e se os ramos não estiverem ligados na videira, nada podereis fazer, porque sem Cristo não somos nada. Se porventura achamos e julgamos ser autossuficientes, devemos reconhecer que nós somos dependentes de Deus, e se os nossos ramos não estiverem ligados na videira verdadeira que é Cristo, o nosso ramo vai secar-se, porque uma pessoa sem Deus é uma pessoa sem vida, é uma pessoa morta, é uma pessoa que é vazia e precisa de Deus para ter vida, para ter forma e para ter estrutura, para sobreviver nesse mundo perverso, adúltero e pecaminoso. Vamos dizer glória a Deus. A uma igreja que é presumida, o Senhor Jesus se apresenta, glórias a Deus, aleluia, como o princípio da criação de Deus. E por que para uma igreja presumida o Senhor Jesus se apresenta como o princípio da criação de Deus? Porque uma pessoa presumida, só pelo fato dela ter riqueza, só pelo fato dela ter alguma posição social, só pelo fato da pessoa ter algum cargo, ela já se acha a última bolacha no pacote, ela já se acha alguém melhor que as outras. Mas quando o Senhor Jesus se apresenta como o princípio da criação de Deus, o Senhor Jesus está dizendo que Ele é o dono de todas as coisas, e todas as coisas se subsistem por causa dEle, porque tudo é por Ele e para Ele são todas as coisas, tudo é por Ele e para Ele são todas as coisas, porque todas as coisas são dEle. Todos digam glória a Deus. Aleluia, glórias a Deus. O Senhor Jesus também se
aparência, sendo a testemunha fiel e verdadeira para uma igreja que vivia uma vida de aparência e mentiras. Perceba, irmãos, o quão grave estava a situação daquela igreja. Uma igreja que vivia de aparências e mentiras. E o Senhor Jesus se manifestou a ela sendo a testemunha fiel e verdadeira. Isso nos faz ter uma grande responsabilidade no que diz respeito à verdade da palavra, ao verbo de Deus, o Senhor Jesus, que é a própria verdade. O Senhor Jesus, Ele não é uma mentira, Ele é uma realidade, Ele é a verdade. Mas tem muitas igrejas que estão vivendo uma vida dissoluta, tem muitas igrejas que estão vivendo de aparência, estão vivendo na mentira, achando que estão agradando a Deus, achando que estão vivendo o Evangelho de Cristo, achando que estão andando segundo a vontade do Senhor, mas que na verdade estão vivendo de aparência para agradar o homem, para agradar o pastor, para agradar o obreiro, mas diante de Deus esse tipo de pessoa já está reprovada pelo Senhor, porque tem muitas pessoas, infelizmente, que querem glória do homem, que querem aplauso do homem, que querem seguidores, que querem fã-clubes, querem multidões seguindo elas, e elas não pregam a verdade, antes pregam uma mentira, para que essas pessoas que nas quais aplaudem elas, não saiam correndo, não virem as costas para elas, porque na verdade, as pessoas que vivem uma vida de aparência e mentira, querem atrair multidões de pessoas ao seu lado, mas não querem ganhar almas através da verdade, porque a verdade de Deus é o que liberta, a palavra de Deus é o que transforma, mas a mentira, ela deixa o homem andando cego, achando que está enxergando uma realidade que não existe. A mentira faz o homem ter uma emoção momentânea, mas que não liberta ele de verdade, porque a palavra do Senhor diz que se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres, e o que liberta-se é a palavra de Deus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é meia verdade, não é meia sola, é a verdade por inteiro, quer ouçam, quer deixem de ouvir. A verdade do Senhor é uma só, ela não muda, ela permanece a mesma. Então Deus tem um alerta para vocês que estão me ouvindo aqui e para as pessoas que me ouvem nas redes sociais. Deus tem um alerta para a tua vida nesta noite. Se porventura você está vivendo de máscara, se porventura você está vivendo uma vida dupla, saiba que Deus, Ele te contempla. Sabe que os olhos de Deus, que é como chama de fogo, contempla as trevas e a luz como se fosse a mesma coisa. O Deus que tudo vê, na qual que ninguém esconde da sua presença. Ele não conhece apenas a aparência, mas Ele também conhece o caráter, a essência. Deus conhece o coração, e diante dele ninguém engana, diante dele ninguém vive uma vida mentirosa. Pode enganar o homem, pode enganar o obreiro, pode enganar a própria família, pode enganar os próprios pais, mas de Deus ninguém engana, e com Deus ninguém brinca. Com Deus ninguém brinca, irmãos. Ninguém se esconde nos olhos do Senhor. Orica, labasterica, labassumianda, labacai. Oh, glória a Deus. Tem gente que tem perdido o temor. Tem pessoas que têm se esquecido que Deus é onisciente, Ele sabe de tudo, que Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares, que Deus é onipotente, que Deus tem todo o poder nos céus e na terra, e tem perdido o compromisso com a santidade, tem perdido o compromisso com a palavra de Deus. É crente só dentro da igreja, é crente só quando alguém olha para ela, é crente só nas redes sociais, mas nas quatro paredes só Deus sabe como essa pessoa vive. Nas quatro paredes é Jezabel, nas quatro paredes é uma pessoa imunda, uma pessoa suja. Mas nesta noite o Senhor Jesus Cristo quer se apresentar a nós conforme a situação que estamos passando.
deserto, Ele é o Jeová Jireh, Ele é a providência, que providencia os recursos necessários para nos mantermos de pé nos momentos das crises e das dificuldades. O que importa, irmãos, é nós não perdermos o nosso caráter cristocêntrico. O que importa, irmãos, é nós não perdermos a comunhão com o Espírito Santo, que nós tanto lutamos, que nós tanto oramos para manter essa presença dentro de nós. Porque quantas pessoas que já perderam a presença de Deus, quantas pessoas que já perderam aquela alegria que ela sentia na presença do Senhor, quantas pessoas que não sentem mais a graça de Deus, já não tem mais sensibilidade à presença do Espírito Santo. Por quê? Porque deixaram o primeiro amor, deixaram as primeiras obras, pararam de praticar a palavra, pararam de buscar a glória e o aplauso do Senhor, mas antes têm vivido uma vida dupla para buscar a aprovação do homem e não tem buscado a aprovação de Deus mais, não tem construído um relacionamento sólido e firme com o Espírito Santo, não tem mais orado a Deus nas madrugadas, tem deixado de jejuar, de fazer o devocional, tem deixado de se consagrar, tem empurrado a vida com a barriga, tem vivido uma vida de qualquer jeito e já não sente mais aquele remorso, aquele arrependimento que nos corrói quando estamos cheios do Espírito Santo. Porque uma pessoa, Eduardo, que está cheia do Espírito Santo, quando ela peca, ela não tem paz, ela não tem alegria, porque o pecado tira a paz, tira o sossego da alma, tira o sossego do Espírito, e muitas pessoas perderam a presença do Senhor. Mas hoje Deus está convidando alguém a voltar a ter um relacionamento verdadeiro com Ele. Não somente dentro da igreja, mas também lá na sua casa, no seu trabalho, na rua, seja onde for. Porque nós temos uma alma, temos um espírito que é carente e sedente da presença do Senhor. E essa alma, esse espírito grita e chora pela presença do Senhor Jesus. Um dia sem oração, uma hora sem oração, é o dia inteiro fracassado, é o dia inteiro de derrota. Um dia sem buscar a Deus é um dia perdido, irmãos. Um dia sem ler a palavra é um dia desperdiçado. Eu entendo que estamos vivendo dias trabalhosos, eu entendo que estamos vivendo dias, irmãos, muito difíceis. Mas nós não podemos baixar nossa guarda neste momento. Não podemos abrir mão do chamado do Senhor. Não podemos abrir mão daquilo que Deus nos escolheu para fazermos na obra do Senhor. Porque tem almas que estão carentes, tem almas que estão à nossa espera para serem salvas, para serem curadas pelo Senhor Jesus por intermédio da nossa vida. Saiba você que Deus entregou em ti uma responsabilidade. Deus entregou uma responsabilidade nas tuas mãos, e na qual você deve cultivar, você deve zelar, porque é um privilégio servirmos ao Senhor. Não é para qualquer um, é um privilégio sermos chamados por Deus para uma grande obra, onde nas quais tem almas que estão lá fora morrendo, precisam de uma igreja de verdade e ir até elas, para que essas pessoas conheçam a vida, o caminho e a verdade que é o Senhor Jesus Cristo. Aleluia, palmas do Senhor. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Porque na verdade, se uma igreja fosse fria, Eduardo, buscaria o calor de um avivamento. Se a igreja fosse quente, propagaria o calor do avivamento da palavra de Deus para mais e mais almas. Mas como a igreja ela é morna, ela é indiferente a Deus. É uma igreja indecisa, uma igreja estacionada, uma igreja parada, é uma igreja que está alojada em cima de um muro. É uma igreja que está indiferente com as coisas de Deus. E desses tipos de pessoa, o Senhor Jesus sente náusea. Desses tipos de pessoa, o Senhor Jesus tem vontade de vomitar da boca dele. Porque são pessoas que estão vivendo com um pé na igreja e um pé no mundo. São pessoas que estão
mas são mortas-vivas. É uma igreja que é indiferente à presença do Senhor, à palavra de Deus. Irmãos, eu não estou preocupado se a igreja vai dar glória, se a igreja vai dar aleluia, se a igreja vai gostar ou não dessa palavra, porque eu conheço o chamado que Deus deu para a minha vida. Eu sei que essa palavra pode doer, pode ser amarga, mas o remédio é amargo mesmo, mas ele cura, ele salva, ele liberta, porque está na hora de Deus levantar profeta na terra, para pegar a verdade, para falar aquilo que Deus manda. Está na hora de Deus levantar homens e mulheres de Deus para trazer um verdadeiro avivamento para a igreja. E o verdadeiro avivamento só é dispensado através da palavra de Deus. Fora da palavra não existe avivamento, existe emocionalismo. Fora da palavra de Deus não existe avivamento, existe sensacionalismo, existe teatro, existe jornal, que nada salva, nada liberta. Mas a palavra de Deus, que é a verdade absoluta, ela se dispensa, labareda de fogo na igreja. E só quem tem fome e sede começa a glorificar, começa a bendizer esse Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. É tempo de Deus levantar uma geração de remanescentes de Israel que não se compra, que não se vende e que não se prostra para o sistema desse mundo, que não se prostra para o conformismo, que não se prostra para a modernidade, mas que segue fielmente a palavra de Deus. Eu creio que existem muitos remanescentes de Israel que por muitas das vezes estão escondidos, estão às ocultas, que por muitas vezes são o rabisco da terra. Mas Deus vai levantar essa geração que por muitas vezes são menosprezadas, são desprezadas por líderes porque pregam a verdade, são desvalorizados porque não se conformam com a situação da igreja, que não se conforma com uma igreja fraca, com uma igreja morna, mas que quer trazer uma palavra de vida eterna para que o pavio volte a acender. Esses crentes não aceitam o pavio apenas fumegar, apenas sair fumaça, mas nós queremos que o fogo do Espírito Santo volte a acender o nosso coração, para que não sejamos aqueles crentes fervorosos que andam marchando na terra, de cabeça erguida, olhando somente para cima, porque aqueles que olham para cima, esses sim vão permanecer na presença de Deus. Eu prego isso, irmãos, porque eu sei que a minha vida, a minha morada não é aqui nesse mundo. Tem muitas pessoas que pararam de pregar a verdade porque já estabeleceram seu reino aqui na terra. E quem é do mundo fala as coisas que o mundo fala, mas quem é do céu fala as coisas celestiais. Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Se o coração está cheio da palavra, a pessoa quer falar da palavra. Se o coração está cheio de Deus, a pessoa só quer falar de Deus. Se o coração está cheio dos tesouros do céu, a pessoa só quer falar dos tesouros do céu. Mas se a pessoa está com o coração cheio de jogo de futebol, a pessoa vai falar sobre futebol. Se a pessoa está com o coração cheio acerca de política desse mundo que é corrupta, ela só vai falar de política. Se o coração das pessoas estão cheias das coisas desse mundo, ela só vai falar das coisas desse mundo. Mas quem está cheio de Deus quer compartilhar as coisas de Deus para as outras pessoas, porque a nossa boca serve para edificação e não para destruição. Tomara que fores frio ou quente. Assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitei da minha boca. Versículo 17. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, cego e nu.
sou. Os três principais fatores da economia e a riqueza da cidade de Laodiceia eram o ouro, a lã e a produção de remédios. Eram as três coisas que mais traziam riquezas materiais para a cidade de Laodiceia. Por aquele povo ser próspero e rico, eles davam tanto valor para os bens materiais, eles davam tanto valor para os privilégios, para os status, eram presentes no meio social, mas ausentes na espiritualidade. Eram presentes nas riquezas materiais, mas eram ausentes nas riquezas espirituais. Era um povo orgulhoso que se gabavam por ter muitos privilégios, muitas riquezas, ao ponto do pastor da igreja dizer: rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, irmãos, e de nada tenho falta. Sabe qual foi a última vez que eu ouvi essa palavra? Em Salmos capítulo 23. Quando Davi fala: o Senhor é meu pastor e de nada tenho falta. Porque a diferença entre o líder daquela igreja e Davi é que Davi, ele já se sentia completo pelo fato de ele ter a presença do Senhor e ter Deus como seu bom pastor. Mas pelo fato do líder e da igreja de Laodiceia ter a riqueza como a sua prioridade, eles diziam que nada tinham falta, porque tinham riquezas espirituais, mas estavam tão cegos, estavam tão cauterizados, que não enxergavam o vazio que existia dentro de si próprio, porque ali faltava a presença de Deus e faltava um bom pastor para direcionar aquela igreja. Irmãos, isso acontece nos dias de hoje. Igrejas mundanas, igrejas que priorizam os bens materiais da terra, igrejas que só pregam bênçãos, prosperidade. Aleluia. Essas igrejas que nunca pregam o arrependimento, essas igrejas que nunca pregam a santificação, só pregam os bens materiais, só pregam uma vida prazerosa na terra. É uma igreja que é semelhante a Laodiceia. É uma igreja que já estabeleceu o seu reino aqui na terra. É uma igreja que só foca nas coisas desse mundo e está distante do céu, está distante das riquezas celestiais. Talvez era uma igreja que tinha aqueles profetas de Pix. Era aquelas igrejas que tinham um profeta do manto. Era aquelas igrejas onde pregadores que só pregam heresia sobem nos altares, fecham a Bíblia e começam a falar coisas de si mesmo. Talvez é uma igreja que chama pessoas que pregam aquilo que as pessoas querem ouvir para não perder o dízimo, para não perder a oferta. Talvez era uma igreja que convidava somente aqueles pregadores que não pregam a santificação e não pregam contra o pecado, para não ofender, para não, aleluia, glória a Deus, constranger o empresário rico que dá alto dízimo, para não constranger a empresária que dá uma oferta grande, para não ofender alguém importante que dá uma oferta cheia. É uma igreja que está tão preocupada com o cifrão, está tão preocupado com a cédula, mas a salvação da alma não está nem aí. E muitas igrejas estão sendo como a igreja de Laodiceia, porque é uma igreja que não tem compromisso com a verdade, chama qualquer um para subir no altar.
não gosta que prega a verdade? Por que será que tem líderes que não gostam de pregadores que pregam a verdadeira palavra de Deus em cima dos altares? Ah, porque a igreja é minha, eu que vou pregar. Irmãos, a palavra de Deus está na responsabilidade dos arautos. A palavra de Deus está na responsabilidade de todos pregarem conforme ela é. Um pastor, a função do pastor é apacentar a ovelha, mas quando se trata de bode, Deus levanta profeta. Aleluia! Quando Davi pecou, Deus levantou o profeta Natã para exortar ele. Porque Deus ele não abençoa, Deus não prospera pessoas que estão na rebeldia, que estão com seu coração sujo na presença dele. Primeiro Deus trata com caráter, Deus primeiro trata com essência, Deus primeiro trata com o comportamento da pessoa. Deus primeiro abençoa com bênçãos espirituais, para depois abençoar com bênçãos materiais. Porque se Deus dasse tudo que essas pessoas querem, seriam como os 10 leprosos. Os 10 recebem a cura e um volta só para agradecer. Porque na verdade Deus, Ele quer primeiro libertar e salvar a pessoa, para quando ela receber a bênção, não abandonar a presença de Deus, não abandonar a igreja. Porque Deus ele quer relacionamento, Deus ele quer transformar a pessoa, Deus quer trazer santidade para a pessoa. Porque o intuito de Deus desde a criação do mundo é ter intimidade e relacionamento com o homem, irmão. Vamos andar porque o horário ele não para. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido e de nada tenho falta. Eu quero que os irmãos guardem esses 3 fatores que traziam riquezas para a cidade de Laodiceia. Eu falei sobre o ouro, eu falei sobre a lã, a produção da lã, que era o utensílio usado para criar as roupas, para produzir as vestes. E eu também falei sobre os remédios que eles produziam, que traziam 3 maiores riquezas para eles. Olha o que Jesus vai falar no versículo 18. Ele vai usar dessas 3 coisas para exortar e aconselhar a igreja de Laodiceia. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. Em Colossenses capítulo 2 e versículos 2 e 3 diz: para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo, em que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Em Salmos capítulo 119, versículo 7 diz: a palavra de tua boca vale muito mais do que milhões de ouro e prata. Deus vai usar as riquezas materiais da igreja de Laodiceia, que estavam deixando eles miseráveis na vida espiritual, para mostrar a eles a verdadeira riqueza do céu. A riqueza material que deixava aquela igreja pobre, o Senhor Jesus ia negociar as riquezas verdadeiras do céu, onde o ladrão não mina nem rouba, onde a traça não devora e a ferrugem não destrói. Percebe, irmãos? Continuando, olha isso aqui, aleluia. Para quem te enriqueças e vestes brancas, para que te vistas. Imagine comigo, uma igreja rica não vai ter pessoas vestidas de qualquer jeito. Uma igreja rica vai ter pessoas bem ornamentadas, com vestidos de gala, com roupas da marca da moda naquele momento. Talvez, não estou condenando a marca, estou dando um exemplo. Talvez lá tinha irmãos que estavam com a roupa da Gucci, estavam pessoas com marca da Nike, marca da Adidas, marcas famosas, marcas caras. Lá não tinha pessoas vestidas de qualquer jeito.
Lá tinham pessoas que tinham vestimentas caríssimas, mas a vestimenta espiritual estava suja, salpicada, e tinha até alguns que estavam nus na presença de Deus. Compre de mim também vestes brancas, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. Isaías capítulo 1 e versículo 18 diz: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, aleluia, eles se tornarão brancos como a alva neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Quem quer ter a veste branca como a lã, quem quer ter a veste purificada pelo Senhor Jesus, começa a glorificar Ele, começa a bater palmas, porque Deus quer fazer novas vestimentas para a igreja dele. As pessoas por fora estão belíssimas, mas por dentro são sepulcros caiados, porque tiraram Deus do coração e colocaram o ouro, colocaram as riquezas, colocaram os bens materiais, colocaram a casa, colocaram a moto, colocaram a casa do ano em seus corações. Por fora são belíssimos, por fora tem vestes bonitas, mas no mundo espiritual as vestes estão sujas e salpicadas. Porque, irmãos, eu não estou condenando a riqueza, entendo a mensagem. Eu estou falando sobre a avareza. Eu estou falando sobre o amor excessivo à riqueza e aos bens gerais do mundo. O apego excessivo, onde a pessoa deixa de cultuar Deus para cultuar os bens materiais. Eu estou falando disso. Não é errado, Eduardo, nós sermos ricos, nós temos um carro, uma moto boa, uma casa boa. Isso não é errado. O errado é quando você deixa de cultuar Deus para cultuar aquilo. É quando você desapega de Deus para se apegar àquilo e não procura ter riqueza no céu, procura ter riqueza na terra. Isso sim Deus condena, que é a avareza, o amor excessivo às riquezas. Quantas pessoas, que são bonitas, mas estão com as vestes podres diante de Deus, porque deixaram-se de se santificar, deixaram a palavra da verdade para ouvir fábulas, preferiram ser seguidas por doutores, por pregadores e pastores que pregam aquilo que é conforme as suas próprias concupiscências, e desviaram seus ouvidos da verdade, vivendo uma vida conforme a sua própria vontade e o seu próprio querer, para satisfazer a vontade da sua carne, e não tem cultivado uma vida saudável espiritualmente na presença de Deus, onde consequentemente causa a miséria na vida espiritual. Prosseguindo, irmãos, e que unjas os olhos com colírio para que vejas. Então perceba que Deus usa o ouro que na qual eles vendiam para ter suas riquezas materiais, e fala: compre o meu ouro que é provado no fogo. Aquele povo vendia lã, vestiam vestimentas para buscarem riquezas materiais, e Jesus negocia as suas vestes brancas para que eles possam vestir. Aquele povo também vendia remédios para conquistar as suas riquezas materiais. E agora o Senhor vai falar sobre um colírio, porque Jesus ele vai usar das coisas que nós conhecemos para entender a mensagem que Ele quer transmitir. Deus ele nunca vai nos deixar confundidos. Ele sempre vai usar algo do nosso dia a dia para usar daquilo para nos exortar e nos corrigir na presença dEle. Aquilo que nos faz cair, Deus usa das coisas dEle para nos levantar. Deus fala do colírio: unjas os olhos com colírio para que vejas. E que colírio é esse? O Senhor me explica. É as Sagradas Escrituras. A Bíblia é o colírio do crente.
A Bíblia é o que tira a escama dos nossos olhos. É a Bíblia que tira a nossa cegueira espiritual. Em Salmos capítulo 119, versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, versículo 11 diz: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. E o que o Senhor Jesus diz também é: aquele que guarda os meus mandamentos e pratica, esses são os que me amam e são amados de meu Pai. É a palavra de Deus que tira a cegueira espiritual. Aquela igreja de Laodiceia estava cega espiritualmente, porque a palavra de Deus estava fechada no altar. Aquela igreja de Laodiceia estava cega, porque o líder dela não pregava contra o pecado, não pregava acerca do reino de Deus. Era um líder que obedecia a voz das suas ovelhas. As ovelhas falavam: não gosto dessa doutrina, não gosto disso que o Senhor prega, eu não concordo disso que o Senhor fala. Muda a palavra, muda a sua exortação, porque se o Senhor não mudar a palavra, eu vou sair das portas para fora, vou procurar outra igreja, vou procurar outro ministério, e ao invés desse pastor falar: pode ir, mas a palavra de Deus, aleluia, pode ir, mas a palavra de Deus eu não vou mudar, porque ela é o que é. Fazer como Cristo fez no momento quando Ele estava pregando, aleluia. Quando o Senhor Jesus estava pregando, um por um começou a sair. Aí Pedro fala: Senhor, muda a sua palavra. O Senhor não está vendo que a multidão está indo embora? O Senhor está vendo que a multidão está indo embora e não vai mais dar dízimo, não vai dar mais oferta? Sabe o que o Senhor Jesus respondeu para Pedro? As portas é a serventia da casa, Pedro, pode ir com eles. Aí Pedro responde: para quem? Não é para onde, é para quem irei eu, se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Aleluia. Para quem iremos nós, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Só não gosta da palavra de vida eterna quem quer morrer com as coisas desse mundo. Só não gosta de palavra de vida eterna é aquelas pessoas que estão mais apegadas com os bens, com os bens materiais, com a prosperidade, com aquilo que Deus faz, mas não querem saber daquilo que Deus é para a vida delas, porque as pessoas estão atrás das vitórias, bênçãos e prosperidade que Deus faz, mas não estão mais atrás de salvação, não estão mais atrás de perdão, não estão mais atrás da palavra de Deus. Aquele povo estava cego porque era liderado por um pastor cego. Porque você é guiado? Por quem você está sendo guiado? Em qual evangelho você está seguindo? Qual evangelho você segue? É o evangelho da cruz ou é o evangelho da prosperidade? É o evangelho da cruz, é o evangelho da renúncia? Ou é o evangelho de uma vida prazerosa? Ou é o evangelho do diabo, que é a porta larga e o caminho espaçoso, mas que no fim leva à perdição? É o evangelho de Cristo, onde a porta é apertada e o caminho estreito, mas que leva à vida eterna? Para quem qual evangelho você está seguindo? Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Talce, você falou sobre as características da igreja. Você falou sobre a queda, sobre o declínio moral e espiritual daquela igreja de Laodiceia. Mas agora eu vos mostrei aqui nesse versículo, que mesmo aquela igreja que estava ausente no espiritual, no mundo espiritual, estava na miséria,
era um povo infeliz, era um povo que estava cego, nu e pobre diante da presença de Deus. Muitos poderiam dizer que aquela igreja estava perdida, já era caso perdido. Mas o Senhor Jesus demonstrou aqui que era uma igreja que, por mais que estava perdida e cega, era uma igreja na qual ele ainda zelava por ela. Era uma igreja que ele amava ela. Era uma igreja que estava fracassada, mas é uma igreja que na qual continha o único versículo que Jesus diz: eu repreendo e castigo a todos quantos amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Se Jesus estava exortando e corrigindo aquela igreja, é porque Jesus amava aquela igreja. Muitas pessoas poderiam falar: essa igreja já não presta, essa igreja já está perdida, não tem mais jeito, não tem mais solução. São pessoas que limitam a obra de Deus, mas a obra e o poder de Deus é ilimitado. Deus olhou para aquela igreja e diz: eu ainda tenho interesse por essa igreja, eu ainda zelo por essa igreja, eu amo os irmãos, eu amo os crentes, eu amo o líder daquela igreja. Porque se Deus olhasse para a nossa aparência, irmão Silvio, se Deus olhasse para a nossa carcaça, se Deus olhasse para as nossas atitudes, nem eu e nem ninguém estaria aqui nesta noite. Porque somos todos pecadores. E se alguém diz que nunca pecou, já está mentindo. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Alce, mas então você está falando que eu posso continuar pecando, que mesmo assim Deus me ama? Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que enquanto a gente estiver nesse corpo corrupto, a nossa natureza será pecaminosa. Mas se estivermos nos esforçando para obedecer a palavra de Deus, a palavra de Deus que é perfeita, é uma palavra que foi inspirada por Deus, que é perfeito. Aquele que é perfeito irá aperfeiçoar a igreja dele. Nós servimos um Deus que é santo, e aquele que é santo irá santificar a igreja dele. A graça de Deus não nos dá o direito de sermos libertinos. A graça de Deus não nos dá liberdade de viver uma vida dupla. A graça de Deus não nos dá liberdade para vivermos conforme a nossa própria vontade. Mas a graça de Deus é a cruz. E se andamos com Cristo, devemos nos crucificar com Ele. E quando eu falo sobre crucificarmos com Ele, é as nossas paixões, é os nossos pecados, tudo entregamos na cruz. Porque o salvo, ele tem uma nova vida, ele tem um novo espírito, ele tem um novo nascimento, nova criatura ele é. O salvo, ele é obediente. Vamos finalizar, versículo 22, para eu finalizar a mensagem. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus finaliza essa mensagem com um alerta para a igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo está dizendo para a igreja. E o que o Espírito Santo tanto tem falado na igreja é arrependimento, é santidade, é vigilância. Abra a porta do teu coração para Jesus entrar, e o cenário da sua vida será mudado. Jesus fará um rebuliço na tua vida que na qual as pessoas olham e falam que você é um caso perdido, que você não tem solução, que você não tem mais jeito. Mas hoje Jesus está dizendo para alguém aqui que eu repreendo a todos a quem eu amo, eu corrijo a todos a quem eu amo. Quem recebe a correção, quem recebe a repreensão do Senhor, dê um grado de glória a Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Se coloque de pé. Estou muito feliz com Deus. Louvo a Deus por essa mensagem. Que Deus possa, que o Espírito Santo possa conduzir os nossos pastores, possa conduzir os obreiros, possa conduzir a membresia, possa conduzir as nossas lideranças, para que a nossa igreja ande nos princípios e valores cristocêntricos, para que a igreja não ande desviada da verdade do Senhor, mas que seja uma igreja apoteótica e uma igreja que ainda